Olá, apreciadores de antigas criaturas que habitavam o nosso planeta. Eu sou o Pedro e hoje nós vamos falar de Jurassic World Recomeço. O filme saiu em julho, só estou falando agora, um pouco atrasado, né? Mais antes tarde do que nunca. E, bom, galera, é o seguinte, eu tô há bastante tempo sem postar vídeo, mas não se preocupem porque no final do vídeo eu explico melhor. Eu não quero deixar aqui no começo, que senão a galera sai, mas eu vou estar voltando a postar bastante, tá bom? Passou, sei lá, tipo 4, 5 meses que eu não posto vídeo, mas eu vou voltar a postar bastante, tá? Mas então, mas falando do filme, galera. Assim, galera, dizer logo de cara que eu gostei. Não, não é que eu gostei do filme, eu me diverti com o filme, mas obviamente que eu vou ser crítico aqui e dizer, cara, não é um filme bom. Não é um filme bom. Também não é um filme ruim, mas passa longe de ser um filme bom. Ele é tipo um filme que existe. A definição dele é filme que existe. Você pode se divertir com ele? Com certeza, ele me divertiu pra caramba. Eu acho que ele propõe algo simples, mas que, se bem executado, pode fazer algo bacana. O próprio Jurassic Park 3, que é dessa mesma saga aí também, desse mesmo universo, o Jurassic Park 3 para mim é uma aventura simples, e que funciona, que é divertido. Ele passa longe de ser um filme considerado tecnicamente bom, mas eu acho ele divertido demais, demais. Eu adoro Jurassic Park 3 e eu achei que Jurassic World Recomeço poderia ser algo parecido, ou na mesma linha assim, e de coisa simples, mas que foi bem executado e me divertiu. E cara, eu não vou dizer que tipo, foi um fracasso total, mas tem muito potencial desperdiçado nesse filme. Eu acho que tem muito potencial desperdiçado nesse filme. Eu acho que ele deixa a desejar em vários momentos. Ele fica botando umas coisinhas besta demais, que eu vou estar falando ao longo do vídeo. Mas enfim, falando aqui de coisa que eu não gostei, galera, eu vou começar já falando com os grandes problemas. Eu não sei se é um dos grandes problemas. Eu acho que o filme não tem um problema macro assim, mas tem vários que são um pouco menores e que juntos formam um grande defeito. Um deles é a conveniência. Esse é um filme com muita conveniência narrativa, cara. Tipo, é chato o tanto de conveniência narrativa que tem nesse filme. Inclusive, esse é um bom momento para dizer que, bom, já que o filme lançou em julho, já estamos em setembro, né? Então, tipo, eu vou tomar a liberdade para falar alguns spoilers e honestamente eu não acho que vão ser leves não. Vai ter bastante coisa que importa sim. Então, se você não assistiu o filme e você se interessa por ele, quer assisti-lo, eu recomendo que você saia desse vídeo porque, bem, já faz um tempão que sai. Eu acho que o filme até tá fora do cinema, com certeza, não tá mais passando no cinema. Então, tipo, já deu tempo pra quem realmente queria assistir. Então, vou falar com spoilers aqui, tá, galera? Falando de conveniência, galera, a gente tem, por exemplo, lá o final, que é a maior conveniência de todas, que simplesmente o personagem, cujo eu não lembro o nome, porque eu não lembro o nome de ninguém, mas ele simplesmente chama a atenção do dinossauro mutante que tem lá, ele chama a atenção dele, vai para um lugar totalmente encurralado, cheio de água, com um bicho com uma direção única, é praticamente um beco feito na floresta, não tem lugar para ir. De repente, graças à ajuda do editor, simplesmente o personagem aparece bem no outro canto, sendo que não faz nem sentido ele ter ido lá, porque ele poderia muito bem ter jogado aquela porcaria que ele estava usando para iluminar, para chamar a atenção do dinossauro. Ele podia ter jogado faz um tempão, decidiu não jogar, quis ir pro beco da floresta lá e convenientemente já aparece vivo na próxima cena do nada. A gente tem também um segmento inteiro que para mim não faz o menor sentido daquela família que tem no filme, que inclusive já vou falar mais da família, mas essa família aí que simplesmente usa um bot que primeiro que para pegar o bot a personagem que tinha que pegar o bot, ela simplesmente não podia fazer barulho e ela fez todo o barulho possível para pegar o bot. Ela por algum motivo abriu o bot do lado de um tiranossauro. O tiranossauro do nada some na tela. Não sei o que acontece com ele, ele simplesmente sobe, ele evapora, porque um bicho daquele tamanho não teria como desaparecer da velocidade que aquele bicho desapareceu, mas enfim. E, e o dinossauro simplesmente não consegue
furar um bote, cara. É um dinossauro carnívoro, um Tiranossauro Rex que não consegue furar com seus dentes um bote inflável. Haja conveniência. E isso é num segmento inteiro que tem de tensão da família querendo escapar do Tiranossauro, que é o tiranossauro mais retardado que eu já vi na minha vida, que tem os dentes mais mal afiados que eu já vi na história dos tiranossauros Rex, porque é incrível como é ridículo esse tiranossauro que simplesmente não foi um bote, que não tem audição para ouvir aquele tanto de barulho que aquela desgraça daquela personagem estava fazendo, chamando a atenção pra caramba do dinossauro, o dinossauro simplesmente nem viu. Mas enfim. Aliás, já que eu falei de dinossauro, eu falei do segmento final lá, com o personagem que, em teoria, no começo você pensa, ah, será que ele se sacrificou? E óbvio que ele não se sacrificou, é óbvio que ele estava vivo, só não achei que ia ser tão ruim a volta dele como foi, mas enfim. Nessa parte final a gente tem o vilão que, em teoria, seria o vilão principal do filme, porque seria o final boss do filme, seria o dinossauro principalzão. Só que ele só aparece no começo e depois no final realmente mostrando ele, porque no começo tipo dá umas pontinhas dele só e no final realmente é onde a gente vê mais dele, vê ele direitão, que é simplesmente o dinossauro mais feio que eu já vi na minha vida. É o dinossauro mais horroroso que eu já vi na minha vida. Não tem nem sentido a anatomia desse dinossauro. É terrível. Que inclusive é exatamente o que eu vou comentar, porque esse filme ele traz mutantes, dinossauros mutantes. Ah, que nem os outros filmes fizeram? Então, mais ou menos, porque no Jurassic World, o primeiro e o segundo, a gente tem a inserção de híbridos. Híbridos é uma mistura de dinossauro. Então, inclusive, eu tenho aqui fazendo um easter egg, olha só que bonitinho. Esse aqui é o Indoraptor. Esse aqui é o Indoraptor, eu acho ele mó bonitinho. É, muita galera não curte os negócios dos híbridos. Eu confesso que, apesar de não ser uma ideia lá grandes coisas, eu acho que tipo o foco de uma saga de dinossauro tinha que ser dinossauro de verdade. Mas querendo ou não, cara, eu fazer o quê? Eu gosto. Eu gosto desses dois dinossauros, tanto o Indominus Rex quanto o Indoraptor. São dois dinossauros que eu acho muito massa, muito massa. Diferente dessas bosta e desses mutantes que não são híbridos, são coisa diferente. É um dinossauro que foi geneticamente alterado, enquanto um híbrido é uma fusão de vários DNAs de outras coisas, mas enfim. Os mutantes nesse filme tem o que é feio pra desgraça, que é o Final Boss, que é o D-Rex, que é o Distortus Rex, alguma coisa assim, enfim. Que eu já falei, é terrível, tem um design horroroso, esse bicho tem um design péssimo. E depois a gente tem aquela galinha misturado com Velociraptor também, que é só isso, cara, um Velociraptor de asa, sabe? Tipo, não achei muito criativo, até porque é exatamente um Velociraptor só que com asa, cara, é ridículo. Falando em Velociraptor também, a gente tem um monte de dinossauro de verdade, né? Não mutante, nesse filme que são tirados pra bosta e são os dinossauros mais clássicos da franquia, tipo o Tiranossauro não consegue furar um bote, o Velociraptor é comido por esses outros Velociraptor aí voador. O nome do mutante acabei de lembrar. Não, esqueci de novo. Mutadon. Mutadon. Mutadon é o nome que deram para essa mutação aí, que é uma mistura de Velociraptor com, sei lá, galinha da Angola. Então eu achei bem negativo a inserção desses mutantes aí, porque os híbridos, pelo menos, eles tinham cara de dinossauro de verdade, super tunado. Super tunado, mas cara de dinossauro os híbridos tinham. Agora esses mutantes aí esquisitaços, cara, não tem cara de dinossauro. O D-Rex tem um design horroroso, só aparece no comecinho e no final, e em teoria eu acho que era pra ele ser tipo o Tiranossauro Rex, entre muitas aspas, do filme, porque era pra ser tipo o grande dinossauro. Mas enfim,
Inclusive eu falei do Tiranossauro, ele só aparece naquela ceninha do bote que ele não consegue furar. E, pô, é simplesmente o símbolo da franquia, sabe? No próprio filme, o símbolo do Jurassic World Recomeço é um Tiranossauro. E só tem essa pontinha do Tiranossauro, eu senti muita falta dele. É o dinossauro mais clássico da história, o mais famoso de todos. E ele só faz essa pequena ponta aí. Mas beleza, enfim. E para concluir as coisas que eu me desagradei no filme, eu tenho que falar dessa desgraça aí que foi essa família. Porque, assim, a premissa do filme é o seguinte: tem uma equipe que quer ir coletar o sangue não, não é especificamente o sangue, o DNA dos maiores dinossauros que já existiram na Terra, para fazer uma cura para doenças vasculares, cardiovasculares, eu não sei. Eles não falam de uma doença em específico, eles deixam bem abrangente assim. E eles querem arranjar o DNA deles para uma cura. Enfim, eles estão lá só pelo dinheiro, na verdade, não é exatamente a cura, é que a cura vai trazer dinheiro, então é só por isso mesmo que eles estão lá. E por isso tem essa galera aí que é a galera mais militar. E a gente tem a família também, que é uma que é um pai, as duas filhas e o genro desgraçado, que é um personagem terrível esse genro aí. É um personagem horroroso, um vagabundo que não faz nada, é totalmente desinteressante, que só sabe fazer piadinha sem graça nesse filme. E é o genro. E daí essa família eles estão num passeio no Equador, que é simplesmente um lugar conhecido como tendo os últimos dinossauros da Terra. E o pai simplesmente leva as filhas e o genro para esse passeio no meio do lugar mais perigoso da Terra. Mas detalhe. Aí e o grupo, entre aspas, militar, né? Eles encontram a família aí pegam a família, mas logo depois que eles chegam na ilha que eles querem chegar, a família e eles já se separam novamente, eles vão se encontrar só depois no filme. E cara, simplesmente desinteressante é a palavra para essa família. Essa família é terrivelmente desinteressante, é chata, e todos os personagens têm problema. Tipo, tem a criancinha que, tipo, eu não sei porque que todo filme de Jurassic World tem que ter uma criança, sabe? Eu não entendo esse negócio. Parece que é um checklist que eles têm. Uma das coisas que tem que ter, além de DNA alterado, também tem que ter criança no filme. Não sei por quê. Mas enfim, a criança nem traz problema de verdade pra mim. Mas aí tem esse genro aí que é um personagem que eu achei extremamente chato. Tem o pai que é simplesmente o pai mais irresponsável da Terra, porque, cara, é como eu disse, o lugar que é conhecido por ter os últimos dinossauros da Terra é a região equatorial e a região que ele leva simplesmente as filhas dele para passear é justamente na desgraça das águas do Equador. Então, tipo, é o mais irresponsável impossível. E assim, os personagens podiam muito bem ter esses problemas aí, mas não serem chatos, só que o problema é que eles são chatos nesse filme. Então me causa um total desinteresse quando eles aparecem em cena, e completo desejo de que eles fossem as próximas vítimas dos próximos dinossauros, coisa que infelizmente não acontece. Mas assim, eu falei bastante coisa de negativo, do jeito que eu falei faz parecer que eu odiei o filme, mas na verdade eu falei no começo, ele tá longe de ser um filme bom, mas eu acho também que ele tá longe de ser um filme ruim. Ele é um filme medíocre, ele é um filme que talvez, se você quer uma coisa simples e sabe que você vai receber uma coisa simples, você receba algo simples e que vai servir para você. O filme, por exemplo, tem alguns segmentos de ação que são da hora. Por exemplo, eles têm que pegar DNA de três dinossauros, que são os maiores dinossauros do ar, da terra e da água. E, por exemplo, da água é super da hora, que tem espinossauros atacando e eles têm que tirar o sangue do mosasauro. E, pô, é bacana esse segmento aí de ação, cara. É divertido, é empolgante. Também tem gente que morre. Inclusive as mortes desse filme são meio mais underground, assim. Coisa meio escondida, sabe? O personagem tipo, é puxado e é morto fora de cena e tal. Que eu achei bem decepcionante. Eu achei que deveria ter umas mortes mais bacanas. Mas enfim. Tem personagem que morre, é um segmento de ação bacana. Tem também
deles tentando pegar o DNA do Quetzalcoatlus, que é um animal, que é um dinossauro voador, o maior dinossauro voador que já existiu. Na verdade, não sei se você sabe, mas dinossauro mesmo assim é só terrestre. Se voa ou se nada, na verdade não é considerado um dinossauro, é considerado só outra coisa cujo eu não sei. Eu também não sou tão especialista. Mas oficialmente considerado dinossauro é só terrestre. Mas a gente releva isso aí. Enfim, é um grande réptil voador, o Quetzalcoatlus, e eu achei que foi bem da hora o segmento deles tentando pegar o DNA do dinossauro, entre aspas, né? Mas enfim, tem uma morte que não é off-screen, que não é mais underground, que ela é bem mostrada. Eu achei bem da hora essa morte, inclusive, eu achei super bacana. Então, enfim, ele, o filme tem segmentos da hora, ele faz algo bacana com alguns dos dinossauros. Então, assim, ele tem segmentos de ação, que eu acho que é o principal desse filme, né? Ação e aventura. Tem partes que são bem da hora, sim, que podem te divertir. É, a premissa é simples, sabe? E, tipo, e ser uma premissa simples não é problema, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu não tô falando que isso é um problema. Isso ser mal aproveitado talvez é um problema. E é um pouquinho mal aproveitado nesse filme. Mas enfim, resumindo tudo, galera, é um filme que sim, ele conseguiu me divertir, apesar de ter sim todos os problemas que eu falei, mas obviamente quando eu for dar minha nota não vai ser uma nota lá muito positiva, sabe? Honestamente eu até pensei em dar tipo um 6 pro filme, mas quanto mais eu penso nessas falhas aí, mais eu vejo que ele é bem mais medíocre, então eu vou fechar aqui a nota, galera, num 5. Por isso, eu considero o Jurassic World Recomeço um filme nota 5. 5 parece uma nota bem negativa, eu sei, mas é porque de fato é um filme bem medíocre. E se ele é medíocre, ele tá na média. Se ele tá na média, ele é um nota 5, porque é média, né? Na meiota. Bom, pessoas, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, comentar, ativar o sino e compartilhar este vídeo. Qualquer um que você estiver fazendo vai estar me ajudando pra caramba aqui no canal. E galera, só para finalizar, duas coisas. Eu gravei de óculos escuros porque sim, tá? Eu não sei se alguém vai ficar se perguntando, tipo, o porquê disso. É só porque eu quis mesmo. Achei que seria da hora. E segundo, o que realmente é importante nisso que eu quero falar, galera, nas próximas semanas vai estar saindo vídeo toda hora aqui no canal. Eu fiquei muito tempo sem postar. Eu não vi quanto tempo. Eu vou ver agora, peraí. Eu tô há 4 meses sem postar, pelo que eu acabei de ver. E porém, eu pretendo compensar esse tempo que eu fiquei fora fazendo vídeo de tudo que eu queria ter feito vídeo antes, mas eu não fiz por preguiça, gente. Eu vou ser honesto com vocês, eu não fiz por preguiça. Mas agora me bateu aquela vontade, aquela saudade de ter como YouTube a minha rede social predominante. Então, galera, saibam que durante as próximas semanas vou estar compensando o tempo que eu fiquei fora. Então, vai estar saindo aproximadamente, não sei se exatamente, mas aproximadamente 6 vídeos além desse aqui. Vão estar saindo, galera, todos os vídeos que eu fiquei para postar antes, só que eu acabei que eu não postei. E para compensar o tempo que eu fiquei fora, vai ter pelo menos aqui mais ou menos, não, não pelo menos, mais ou menos mais umas 6 semanas aí com vídeos saindo um por semana, saindo semanalmente um vídeo por semana por pelo menos 6 semanas. Então, galera, é aí um mês e meio mais ou menos de vídeo saindo semanalmente para compensar aquele tempinho que eu fiquei fora. Bom, galera, então é isso. Fiquem atentos aí nas próximas semanas que vão estar saindo os próximos vídeos. Daqui uma semana vai ter mais um vídeo. Não sei qual vai ser o tema do vídeo, mas eu sei que vai ter vídeo sim daqui exatamente uma semana. E eu espero que vocês gostem. É isso aí, galera. Tamo junto e corta. Ah, e claro, antes que eu me esqueça, Raul,
Um salve para você, meu querido, que você tá me pedindo salve há um tempão. Fiquei um tempão sem postar vídeo, mas agora está dado aí o salve. Espero que você tenha gostado. Tá feito aí finalmente. Estamos kits. É isso aí.